Estamos começando mais um DBcast e hoje vamos falar de algo muito, muito importante sobre a criança que existe dentro de nós. Sim, porque todos nós temos uma criança que está dentro de nós, todos nós fomos criança um dia. E muitas pessoas estão vivendo ainda na fase adulta, meio infantilizada. E por que eu falo nós? Porque eu estou recebendo uma convidada aqui que veio do Japão e está nos prestigiando hoje, trazendo os conhecimentos dela sobre esse assunto também, que é a Laura. Oi, Laura, você pode, por favor, se apresentar para a nossa audiência? É um prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Sim, Denise, gratidão por haver convidado, por essa oportunidade de estar levando um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas. Como ela já disse, meu nome é Laura, eu já estou há mais de 20 anos no Japão, já trabalhei em muitas coisas, fiz várias certificações, mas me encontrei mesmo com essa área de terapia, com essa área de autocuidado, porque eu acabei aprendendo algumas técnicas que transformaram completamente a minha vida. E com isso eu falei, nossa, isso é muito incrível. E entender sobre a nossa criança é uma dessas coisas. Eu sou casada, tenho 3 filhas e atuo hoje como terapeuta holística e também como autora. Eu escrevo livros, eu levo o meu conhecimento para as pessoas através da escrita também. Ô, Laura, eu vejo o seguinte: muitas pessoas hoje, na figura de adulto, estão se comportando como criança, né? Como criança, principalmente criança birrenta, aquela criança que cheia de vontade, que quer as coisas e tem que ser ali daquele jeito naquele momento. Sim. E eu percebo o seguinte: eu precisei me curar e, na verdade, eu vim para o mundo do desenvolvimento humano para cuidar de mim e acabei desenvolvendo isso como hoje sou uma treinadora de inteligência emocional. E para você, como que você vê essa questão? Como que foi? Você veio para o mundo do desenvolvimento humano por que razão? Justamente por essa razão que eu falei. Eu acabei caindo de paraquedas. Eu falo que tudo na minha vida acontece muito repentinamente e traz uma reviravolta e são experiências incríveis, mas eu me permito isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostei do novo, que gostei de experimentar, que gostei de aprender. E esse conhecimento ele caiu assim nas redes sociais, caiu ali no YouTube um dia, um vídeo e eu falei assim, eu vou experimentar fazer isso aqui, ver no que dá. E fui praticar algumas coisas e essas práticas transformaram os meus sentimentos, porque assim, depois, hoje eu entendo que eu era uma criança insegura, que eu era uma criança que não se achava suficiente, que eu era muito birrenta, né? Uma coisa que assim, a gente às vezes tem essa reação de estar disputando com o outro a atenção, de estar disputando com o outro, então fulano fez isso, eu vou fazer aquilo. E isso nada mais é do que uma atitude de uma criança que foi muito invalidada, ou seja, a criança queria uma coisa, a mãe ia lá falava não. A criança queria outra coisa, não, mas isso também não. A criança fazia alguma coisa, os coleguinhas, a professora, alguém ia lá e chamava atenção, falava, você é muito estranha. Não, não é assim que se faz. E toda criança, ela tem dentro dela uma vontade própria, né? E ela vem com esse sentimento dela, apesar de que há muitos estudiosos, né, na psicanálise, na psicologia, que falam a criança é um papel em branco, vem para o mundo e aprende tudo aqui, aí depois tem outras teorias que falam que não, que a gente já vem com essa essência. Eu, tendo 3 filhas hoje, e 3 irmãos, eu entendo que cada um tem a sua essência. Então, quando a gente vem com aquela vontade e alguém vai e fala, não, isso daí não pode, isso daí não é assim, você está errado. Cada vez que isso leva, aquela criança ela vai perdendo a autoestima, ela vai ficando traumatizada. Uma coisa importante que eu vejo nessa sua colocação é o seguinte: nós viemos de um sistema familiar, né? A gente não foi abduzido de Marte. A gente veio de um sistema familiar, de pessoas que foram passando conhecimento um para o outro. Porque o que é ser pai e mãe? É pegar, gerar um fruto, que é o filho, e trazer
treinar esta criança para a vida, porque em algum momento ela vai se libertar e vai viver a vida dela, né? E nesse momento em que muita gente se liberta e vai viver a sua própria vida, é que começa muitas vezes, às vezes a criança foi castrada, às vezes a criança foi muito comparada, às vezes a criança, ela foi invalidada, como você falou, né? E não foi permitido que essa criança tivesse experiências dentro da vida que fizessem ela se desenvolver de recursos internos mesmo. E quando essa criança ela vira um adulto e ela sai do controle dos pais, o inconsciente dela não está preparado para ser um adulto. E ela tem essas atitudes infantilizadas, como eu já tive, como você também já teve. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu vejo que, assim, igual eu estava te falando, a gente tem a nossa essência e coisas que nós queremos ou pensamos que é o correto. E com a sua fala, eu lembrei de um fato que a gente vai crescendo, vai vendo coisas, a gente vem desse sistema familiar e a gente acredita que fazer de determinada forma é melhor do que fazer de outra forma. Por exemplo, quando eu eduquei a minha filha mais velha, eu também fui essa mãe que falava não, que brigava, que chamava atenção quando errava, mas eu não fui aquela mãe que sabia incentivar nos momentos que deveria fazer. Mas é porque isso é algo que você também não recebeu, concorda? Então, não é só porque eu não recebi, é porque dentro do meio onde eu cresci, eu via colegas minhas, amigas minhas que eram filhas únicas, ou que a mãe tinha uma educação mais positiva, mas eu via ali dentro também muita chantagem, eu via ali dentro muita birra, porque, de certa forma, eu tinha um determinado padrão de comportamento adulto, porque eu fui adultizada nesse sentido, eu fui ensinada a me comportar assim, e eu olhava para minhas colegas que elas gritavam, estressavam, faziam birras na idade, né, da adolescência, e eu falava assim, poxa, eu não quero educar a minha filha tão permissivamente, porque se eu fizer isso, ela vai se tornar uma criança dessas e dá muito trabalho para todo mundo ao redor e fica gritando, esperneando e gritando com as pessoas e brigando com as pessoas. E eu não vim de um relacionamento familiar onde as pessoas gritam uma com as outras, onde brigam uma com as outras, no sentido de estar discutindo, no sentido assim de educar, né? A minha mãe professora, vem de uma família de professores. Então, educar, impondo o respeito, era a forma que eu fui educada e eu via que aquilo das minhas amigas não era inadequado. Então, não foi nem porque eu achei, eu copiei o que minha mãe falava ou fazia porque era inconsciente. Não, porque eu vivendo as minhas experiências, olhando ao meu redor, entre a minha educação e a educação das outras, eu via que o resultado ainda não era melhor em mim, que eu não era essa criança que gritava, que esperneava, que brigava com as pessoas. Eu sempre entendia. Ou a gente repete ou a gente rebela, né? Mas nós temos a escolha de seguir o caminho do meio, que é o quê? É o que você está falando aí, é construir algo diferente, desconstruir aquela forma e construir algo diferente. É muito feio, realmente, quando você vê um adulto agindo como uma criança de 2 anos de idade, que não tem maturidade nenhuma, que tipo, quer um chocolate no supermercado, se joga no chão e tá lá, né, esperneando, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Só que aquela criança, ela não tem uma condição de entender que às vezes os pais não podem, que às vezes ela não deve comer aquilo, porque a gente sabe que chocolate, essas coisas, é muito gostoso, eu adoro, sou chocolatra, mas não faz bem à saúde. Né? Então, às vezes, o pai e a mãe, por já ter passado, por já ter sofrido alguma consequência de alguma questão, quer fazer algo diferente com o próprio filho. Sim. E a gente vê que hoje a gente está num mundo que é muito difícil você educar um filho, porque quando você decide fazer diferente,
o mundo te critica. E a gente está num momento assim meio algodão doce, né? Porque os pais são muito permissivos com os filhos. Mas a gente deve sempre buscar esse equilíbrio, nem ser o vilão que não pode nada e nem ser o totalmente permissivo que pode tudo. Eu acho legal a gente falar sobre isso aqui também. Eu vejo essa questão como, igual eu estava dizendo, cada criança ela é única. Eu tenho 3 filhas. Com a minha primeira, eu já fui essa mãe mais rígida, essa mãe mais general, que, né? Ah, você derrubou o prato no chão? Então você vai catar, você vai limpar, vai assumir as consequências do que aconteceu ali, né? Uhum. E quando a minha segunda filha nasceu, né? 3 anos depois, quando eu fui tentar educá-la da mesma forma que eu eduquei a primeira, ela não aceitou. Ela tinha poucos meses quando... Porque com a primeira, quando eu dava um grito com ela, falava assim, ó, me respeita, ó, faz tal coisa. Ela engolia o choro, ela calava a boquinha dela lá e ela colocava aquilo tudo para dentro e me respeitava. Por medo, né? E a segunda, ela já não veio com essa personalidade. Então, se eu gritava com ela, ela gritava mais comigo. Uhum. Se eu batia nela, ela me batia de volta. Então... Olha como que é o treinamento, né? Então, assim, foi onde que eu entendi que cada criança, de verdade, ela tem a sua própria essência. Porque isso aconteceu desde muito, muito novinha, de poucos meses de idade. A Bianca, que é minha segunda filha, ela já tinha um comportamento totalmente diferente. Foi aonde eu tive que me readequar, né? Porque eu entendi que com ela, né, por mais que eu quisesse brigar e medir forças, né, que é o que muitos adultos fazem, os casais e muitos amigos e pessoas fazem, patrão e empregado, ficar um fazendo birra para o outro, medindo forças com o outro, não funciona, né? Eu achei que funcionasse com todos, porque eu tive professores que eles eram muito generais, e as crianças, por bem ou por mal, elas aprendiam, elas faziam aquilo ali e aprendiam. Mas quando eu fui replicar isso na minha segunda filha, isso não deu certo. E quando eu me tornei professora também, eu fui replicar isso dentro da sala de aula, já em um outro momento, né, muitos anos depois, eu também vi que aqueles alunos que não eram os meus colegas da época, já uma geração de talvez 20 anos depois, 15 anos depois, eles também não recebiam isso de uma forma que nós recebemos. Eles não respeitavam da mesma forma. E eles, né, impunham e queriam ter voz e iam atrás dos direitos deles de mudar aquilo que eles achavam que não estava legal. Então, eu vejo que realmente isso acontece. Que cada pessoa tem a sua essência. Então, nós não somos robozinhos programáveis com as mesmas regras. Não existe uma receita de bolo. Sim. E, 2, que a educação positiva, que hoje tanto se fala e muitas vezes a gente vê, eu mesma via, como passar a mão na cabeça, muitas vezes significa respeitar o desejo, a vontade da criança. E, como adultos, nós temos que o quê? Falar, olha, tá bom, você pensa assim, eu respeito, mas as consequências são essas. Então, o que acontece? Proibir, hoje a gente vê que não resolve, porque proibir só gera revolta, né? Então, essa questão da criança interior é algo que, assim, se a criança ela é respeitada, se ela é tratada adequadamente, vai ter esse respeito mútuo. Porque se eu olho para você, uma criança, olho nos seus olhos, baixo na sua altura, né, sem estar gritando e falo, olha, eu estou muito triste com você por causa disso e disso e disso. Por mais que seja uma criança de 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, elas vão entender aquilo ali e elas vão pensar naquilo ali. É uma coisa que eu, cada vez mais, eu observo. Não existe ninguém igual. Então, não adianta a gente tratar todas as pessoas iguais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e eu falo muito sobre isso, né? E quanto mais eu estudo sobre espiritualidade, sobre o ser humano, mais eu percebo essas diferenças que todos nós temos. A metodologia, ela é necessária, mas não adianta eu querer tratar todo mundo da mesma forma, porque existem pessoas que têm um nível de evolução, existem pessoas que
crianças que adultecem mais rápido do que outras. Existem pessoas que têm aí seus 50, 60, 70 anos e continuam se comportando como crianças porque querem que tudo seja do jeito que eles imaginam, né? E nós sabemos que a vida não é assim. E eu vejo que hoje nós estamos num patamar de um mundo meio perdido. Porque nós tivemos um movimento machista, depois nós tivemos um movimento feminista, e parece que a gente está meio que em guerra com todas as coisas. E às vezes nós estamos meio que em guerra conosco mesmo. Por quê? Porque tem horas que você não sabe para que lado você vai e nem como você se comporta em dados ambientes. E uma coisa que eu hoje tenho ciência é o seguinte: você não precisa gritar com ninguém para impor respeito. Eu brinco, falo que eu tive liberdade controlada. Por quê? Eu nunca deixei de fazer muitas coisas. Eu sempre fui para festa. Eu, com 17 anos, já comecei a viajar com a minha irmã mais velha e algumas amigas. E só que tinha, claro, tinha que dar satisfação para os meus pais de todas as coisas. Eles eram os responsáveis por mim. E isso é o que hoje nós precisamos organizar dentro de nós. Nós temos um pai e uma mãe que, querendo ou não, por mais que você veja uma família de professores, eu vim de uma família de nordestinos, os meus pais não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola, mas eles sabiam a escola da vida. E eles, por mais que eu quisesse estribuchar com qualquer coisa, a experiência da vida eles têm mais do que eu. Não importa. Ah, hoje você tem X anos, seus pais sempre vão ser mais experientes do que você na escola da vida. E nós fomos treinados para essa vida que nós temos hoje. Eu percebo que eu, Denise, muitas vezes, eu agi de forma infantilizada em relacionamento afetivo, em amizades, eu me magoava com as pessoas, mas isso nunca foi por causa do outro. Isso tinha mais ligação comigo do que com o outro. Por quê? O que me faltava? Me faltava recursos internos para saber lidar com aquele problema, com aquela situação, com aquela dificuldade e ter uma estratégia para resolver aquele conflito, aquela situação, aquela dor, aquele problema, né? E é justamente nesse ponto que hoje eu vejo as pessoas muito perdidas e agindo como crianças. Por quê? A criança, ela está em desenvolvimento, ela está em construção para um dia ela ser um adulto que vai para a vida. E a gente nunca vai estar 100% preparado, porque todo momento acontece uma coisa diferente, uma surpresa, algo que muda e tudo mais. E a gente tem que estar aprendendo coisas novas, né? Como que você vê essa questão? Olha, eu vejo assim, em relação, por exemplo, à nossa criança, eu costumo dizer que nós vivemos como se fosse um grande Big Brother, como se fosse um grande reality show, onde cada situação que nós vivemos, elas ficam registradas internamente. E aquela situação, aquela memória, ela fica ali, né? Ela fica ali, e aí quando acontece uma situação de conflito num adulto, e esse adulto ele teve uma situação de conflito na infância que não foi bem resolvida, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha filha engolir o choro e eu obriguei ela a me obedecer, aquela criança, naquele momento, ela se sentiu invalidada, ela se sentiu anulada. E essa criança anulada, aquele registro daquela dor ficou ali. Aquilo ali não foi resolvido, porque ela não conseguiu ter voz e eu não tinha maturidade o suficiente para ir lá e tratar daquilo naquele momento. Uhum. Então, o que acontece por causa disso? Quando ela cresce e tem um relacionamento, que acontece uma situação que remete a uma situação parecida àquela dor, quando alguém vai lá e grita com ela novamente, ela vai se sentir igualzinho àquela criança, ela vai se sentir indefesa. Só que tem algumas pessoas, de acordo com a personalidade, aí a gente já entra num outro tema, né, que são os temperamentos. Tem crianças que vão reagir com violência e tem crianças que vão reagir calando. Porque elas vão puxar aquela memória inconsciente que está guardada, né? Exatamente. Quando aquele adulto puxa aquela memória daquela criança em um momento similar que aconteceu na vida hoje,
volta lá naquela memória inconsciente e aí ele reage como ele gostaria de reagir naquele momento. Então, Porque agora ele pode, ele é livre. se ele for um adulto colérico, se ele for um sanguíneo, de uma personalidade mais forte, ele pode reagir gritando com a pessoa, ele pode reagir, né, com violência física. Mas se já for um fleumático, se já for uma outra tipo de pessoa, vai engolindo tudo aquilo, né? E vai engolindo aqueles sentimentos e é onde muitas pessoas se enfermam. Então eu vejo que todos nós temos essa essa gravação desse Big Brother energético dentro do nosso corpo. Isso fica gravado tanto nas células, no DNA, no cérebro, no subconsciente, no coração, né? E é por isso que muitas vezes se falam em memórias, né? Em limpar memórias. O que quer dizer isso? Às vezes, essa raiva, essa frustração não foi da tua infância. Às vezes foi da sua avó, do seu avô, da sua mãe. É uma frustração que veio pelo DNA. A gente tem as fidelidades. E ficou gravado ali no seu coração aquela memória. Por exemplo, alguém da família, uma mulher da família, ela foi violentada. Aquela memória vai passar e aquelas filhas e netas e bisnetas, às vezes, elas vão ter aquela memória, não sabem disso, e elas vão viver uma experiência parecida, ou elas vão ter essa neura. Tudo que elas veem na televisão, ai, fulano foi violentado, aconteceu qualquer coisa, elas vão ficar, tem filha, mulher, ai, eu tenho que cuidar da minha filha, porque vai pode acontecer. Aquele fato. Ela nem sabe o porquê. Deixa eu só explicar uma coisinha aqui para quem está nos assistindo agora. Gente, só para vocês entenderem isso que a Laura está falando aqui, eu vou explicar para vocês de uma forma bem simplória. A nossa vida, não só a vida física de matéria que a gente tem agora, no nosso DNA a gente traz 7 gerações para trás e alguns estudos falam que é até 13 gerações da nossa ancestralidade. Pais, avós, bisavós e por aí vai. É como se a gente tivesse um grande arquivo da vida desses ancestrais, da vida nossa. E o nosso cérebro, ele vai consultar essas memórias, esses arquivos, em algumas situações que acontecem na nossa vida para ver como agir, como reagir àquela situação. Isso acontece de forma inconsciente, de forma muito rápida. A gente não tem consciência disso. Por isso que eu falo muito, quando você tem consciência de algo, você toma consciência de algo, você se sente incomodado, seja com o comportamento seu, seja com a forma com que você foi tratado por alguém, é o momento que você se predispõe a trabalhar isso dentro de você e a tratar. Porque o que a gente muda? Você sente a emoção, que ela simplesmente vem, mas a gente consegue mudar o sentimento. Isso é o ressignificar. Sim, eu falo que essas memórias, né, como elas estão no coração, nos mais de 60 mil neurônios que nós temos no coração, e o coração é o órgão mais potente, que funciona 24 horas, bombeando sangue para o corpo todinho, ele tem uma frequência incrível, né? Que a gente, quando coloca lá no ultrassom, a gente vê a potência do coração de um bebê quando amplia aquele som. Então, assim, aquele movimento que o coração gera, ele é materializador de coisas. Então, aquele sentimento que estava ali, que foi materializado, o inconsciente, o cérebro, ele consulta e aí você tem uma reação para aquela ação. Por exemplo, você dá um grito, você dá um soco, alguma coisa. Mas o que desperta essa reação no seu cérebro é aquele sentimento que foi gravado. Igual ela falou, um grande arquivo, né? É uma grande biblioteca que nós temos que é passado para a gente dentro das nossas células. E aí tem pessoas que falam, gente, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Gente, só da gente estar aqui, a gente é um milagre, né? No meio. Mas é por isso que a cocriação, a física quântica, tanto fala
que nós somos co-criadores da nossa realidade, porque hoje já existem muitos estudos que falam sobre essa questão. O nosso coração é o primeiro órgão que se forma quando um bebê está sendo gestado. Tanto que a mãe sabe que o bebê está bem, porque a maquininha de ultrassom coloca lá os batimentos cardíacos para ela escutar, principalmente primeiro, segundo, terceiro mês, né, de gestação. E os neurônios do nosso coração, eles são muito mais potentes. A gente tem 3 lugares que nós temos neurônios, que é o cérebro, o coração e o intestino. E o órgão mais potente dos neurônios é o coração, porque é de onde vêm os sentimentos, as nossas emoções. E, para quem não sabe, os nossos sentimentos, as emoções, elas são algo que vem. E como as cores, a gente tem as emoções básicas, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, e depois do filme Divertidamente, incluíram o nojo, né? E todos os nossos sentimentos derivam dessas emoções. Só que sentimentos a gente tem uma tonelada aí, a gente tem vários. A gente tem o medo, tem a raiva, tem a vergonha, Ansiedade. tem a culpa, tem a ansiedade, tem Tristeza. vários outros sentimentos, mas todos esses sentimentos são derivados dessas 5 emoções. E daí a gente vê a potência que é o nosso coração, porque eu penso, a PNL, a Programação Neurolinguística, ela é bem clara em dizer que um pensamento gera um sentimento que gera a nossa realidade, né? E daí a gente vê como que isso é poderoso. Mas eu falo que tem situações que nós sentimos e não pensamos. Quando que são essas situações? Quando há conexão. A conexão do coração ela é muito forte. Por isso que todo mundo fala que a criança é conectada com a mãe, né? Então, já aconteceu comigo várias vezes de eu sentir algo sem estar pensando em algo, né? Por quê? Porque o meu coração, por exemplo, se conectou com o coração da Denise, eu senti, eu detectei que a Denise está estressada, apesar dela estar com cara de tudo bem, né? Então, assim, isso também acontece. Então, é legal a gente trabalhar. Pensamento gera sentimento, essa é a forma que a gente consegue controlar a nossa vida. Mas, muitas vezes, a gente sente e a gente não sabe o porquê. E isso acontece com muitas pessoas que estão deprimidas, né? Ai, é uma tristeza profunda, não sei porquê. A pessoa não sabe, ela não tem consciência de onde vem aquela tristeza. Então, a coisa boa da gente trabalhar essa questão da criança interior é porque, tanto através das técnicas, né, de alto impacto, todas as técnicas que a Denise utiliza, ela consegue reprogramar isso daí. Há também várias outras técnicas dentro do campo energético que nós podemos estar trabalhando isso desde a energia, porque quando é memória de sentimento, a gente consegue limpar, mesmo que a gente não saiba que aquilo aconteceu. Menina, Agora, você falando isso, deixa eu contar só uma história rapidamente. Os animais também, eles são muito poderosos e potentes para a gente se conectar, para quebrar esse sentimento, essa carga negativa e pesada, né? As plantas também. Eu fiz uma formação chamada Heart Coherence, que é uma formação exclusiva da frequência do coração, e a gente fez uma dinâmica com cavalos. O cavalo, ele tem o coração 5 vezes maior do que todos os outros animais do mundo inteiro. E a potência daquela conexão que você cria com os animais é imensamente curativo. E as plantas também. Já vou deixar aqui para vocês, quando você estiver precisando de algo, abraço de 40 segundos em um ser humano, onde você sente ali o seu coração pulsando e o coração daquela pessoa pulsando. Você abraçar uma árvore, você se conectar com um bichinho de estimação, são extremamente curativos. o nosso coração, ele se calibra através do coração das outras pessoas. Por isso que é muito importante, né, a gente fazer isso que a Denise indicou, mas com pessoas que estejam ok. Porque se você pega uma pessoa que está ali
pior do que você, e se o seu coração se calibrar com o coração dessa pessoa, você vai sair pior do que o que você chegou. É o que muitas pessoas relatam, aquela pessoa estava com carga muito negativa, tal. Às vezes, não é que a carga da pessoa é negativa, não é que a pessoa seja ruim, mas a pessoa, às vezes, ela tem tanto trauma de família, ou trauma da própria vida, ou tanta tristeza, tanto desgosto dentro daquele coração, que o coração dela está com uma frequência mais baixa do que um coração que está feliz. E aí essa questão das plantas, dos animais, dos cristais, dos ambientes, tudo isso muda totalmente a frequência do nosso corpo. Por isso que ir para a natureza, tomar um banho de mar é tão curativo, porque a frequência de cada coisa que existe no planeta não é só animal. A gente consegue se conectar e a gente consegue se equilibrar utilizando isso daí. Mas a gente também pode usar a mente para isso. Existem estudos que eles mostram que, assim, quando duas pessoas elas estão ali, tem algumas dinâmicas, inclusive, que a gente faz com relação a isso. Quando você conecta coração com coração, você leva essa frequência, porque você quebra o estado da pessoa. Você tira a pessoa daquele estado de negatividade que ela está, e você consegue trazer essa pessoa para um estado mais elevado de positividade. Então, mas eu estou falando quando uma das pessoas está saudável, porque eu conheço muitas pessoas que elas acabam fazendo o inverso, elas acabam absorvendo do outro. Então, assim. Mas aí é quando você não está preparado, por isso que é importante ser com você sempre fazer técnicas com pessoas que estão preparadas, pessoas que conhecem as técnicas, mas que vão te conduzir para um estágio maior. Só que quando você chega e você dá um abraço em alguém, um abraço genuíno em alguém, isso é curativo, porque a frequência, ela vem. Tem pessoas que odeiam isso e te bate por causa disso. Cuidado, gente. Ela Nem vem. sempre. Não, você não vai abraçar uma pessoa que não quer um abraço. Né? Então, por isso que eu tô falando. Se você chegar e falar assim, você tem que chegar para a pessoa e conversar com ela, né? E falar, posso te dar um abraço? Sim. Se a pessoa falar assim, ok, você vai lá, abraça e fala coisas positivas no ouvido dessa pessoa. Enquanto você está abraçando, você está mentalizando coisas positivas, porque nessa formação que eu fiz da frequência do coração, a gente vê a potência que nós temos, porque uma mente que está puxando coisas boas e positivas, chamando essas coisas boas e positivas, mesmo que ela não esteja tão equilibrada assim, mas se ela está clamando por essas coisas, mentalizando essas coisas boas e positivas, ela consegue transformar. Por quê? A tua mente, ela não consegue diferir a realidade do pensamento. Então, às vezes você tá... E eu já fiz esse teste comigo em alguns dias que eu não acordei, não estava muito legal, que aconteceu alguma coisa que não foi muito boa, né? Então, você pega aquelas coisas boas e positivas e você começa a puxar na tua imaginação coisas boas, porque o nosso cérebro, ele não tem essa capacidade de fazer a diferenciação. Não, por isso que por isso, gente, que tanto se fala em gratidão. Escreva 10 coisas por qual você é grata, seu travesseiro, sua cama, seu lençol, acordar, abrir o olho, você andar, enfim. Quando você começa, igual ela está falando, o nosso cérebro, ele trabalha igual computador, uma coisa liga a outra. Então, se você começa a pensar em comida, você vai começar a lembrar de várias comidas. Se você começa a pensar coisas que te trazem felicidade, ou seja, você é grato por, depois de um tempo você fazendo isso, o seu coração, ele vai se alinhar àquela frequência. E aí a Denise falando dessa importância do coração, eu lembro de uma história que aconteceu mais ou menos em 2012. Uma menina, ela foi maltratada e assassinada por um ser aí, né? E a família dela doou o coração dela para uma outra menina que precisava de transplante. Essa outra menina que recebeu esse coração, ela começou a ter pesadelos todos os dias com as cenas finais da vida da menina anterior. E aí, quando eles foram fazer os estudos, a menina conseguiu descrever tudo o que ela via e eles conseguiram, inclusive, prender o assassino da menina anterior. Para vocês verem
o poder de só um coração. A menina morreu, o resto tudo foi enterrado, só o coração dela foi repassado a uma menina que precisava de um coração, e essa menina tinha memória de tudo que estava no coração da outra. Então, realmente, o nosso coração é o órgão mais importante. Por isso, essa importância, né, que a gente traz aqui, de você... A gente precisa de todos os órgãos, né? Mas a gente precisa se cuidar como um todo, gente. Mas, assim, até estava vendo esses dias um médico falando que quando a gente não cuida do nosso coração e o acúmulo de mágoas, o acúmulo de sentimentos negativos é o que está levando muita gente à morte hoje, por infarto, por problemas mais sérios e causando questões sérias no nosso coração. Mas voltando aqui para o nosso tema, falando da criança, né, dos adultos que estão se comportando como crianças, hoje, dentro do mercado de trabalho, a gente vê também que existem essas competições, essas dificuldades, e até o ambiente, para ele ser saudável, nós precisamos de pessoas adultas que tenham essa habilidade de resolver conflitos. Porque quando a gente desenvolve essa habilidade de resolver conflitos, a gente já sabe que nós estamos amadurecendo. Né? Porque nós somos iguais às plantas, que precisa estar lá, é verdinho, nasce um brotinho, uma florzinha, daqui a pouco começa o brotinho, daqui a pouco vai crescendo, se desenvolvendo, fica o frutinho verde, que se for colhido antes da hora não vai ficar legal, né? Amadurece, está na hora de colher. Nós também somos assim. Mas só que eu percebo algumas questões que aconteceram comigo. Né? Principalmente as nossas relações é o ponto que mais esfrega na nossa cara se a gente adulteceu ou não. Porque às vezes a gente vê lá numa relação afetiva e quando você tem intimidade com a pessoa, aí é que é mais fácil ainda você mostrar a sua criança, né? Essa questão como você falou, das birras, do querer que faça sempre a sua vontade. E aí hoje está se criando muitas nomenclaturas em cima disso, mas que, na verdade, não é bem essa nomenclatura denominada. É muito a criança tentando ser vista por alguém. Porque aquele adulto que tenta chamar muita atenção, que ele quer muito que tudo seja do jeito dele, da forma dele, que quer ser muito fanfarrão de estar em todas as festas, isso daí já é uma personalidade também bem infantilizada. Você concorda? Olha, são consequências de tudo isso que a gente falou. São consequências dessas memórias, né, infantis, são consequência dessas memórias que às vezes não é dele, né, às vezes são dos traumas. Então, realmente são atitudes que ficaram gravadas ali, aquela cena, lá guardadinha na gavetinha. E cada vez que alguém fala algo parecido, volta aquele sentimento e a pessoa nem entende o porquê, né? Então, assim, é fácil a gente falar, você é muito criança. A gente vê muito essas briguinhas, fulano é muito criança. Mas, assim, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer respostas. Então, como a Denise mesmo falou, nós temos algumas técnicas que nós podemos estar compartilhando, e cada vez que a gente detecta que tem uma criança ferida ali por trás, porque assim, eu aprendi 3 coisas assim que transformaram os meus relacionamentos e a minha vida. A primeira coisa que eu aprendi é que só fere quem está ferido. Então, se a pessoa ela está gritando, se a pessoa ela está fazendo algo que está prejudicando, que está fazendo alguém sofrer de alguma forma, é porque aquela criança sofreu muito. Se não foi aquela criança nessa vida dela, foram antepassados e aquelas memórias estão no coração. Uhum. A segunda coisa que eu entendi é que nós somos espelhos do outro. A primeira vez que me falaram isso, eu falei assim, não tem nada a ver. Mas com o tempo, com a minha experiência, eu entendi que nós somos sim espelhos do outro. Em qual sentido? Por exemplo, eu posso olhar para a Denise e falar assim, a Denise é tal coisa. A Denise é muito isso. Quando eu julgo a Denise por qualquer coisa que ela seja,
aquele julgamento ele está dentro do meu coração. Pode não ser meu, novamente, pode não ser meu, da minha experiência dessa vida, da minha infância, pode ser da minha mãe, do meu avô, da minha avó, mas aquele sentimento está dentro de mim. Então, eu olho para ela e eu vejo nela, eu me conecto com aquele sentimento através dela. Tanto que já aconteceu comigo 2 coisas muito marcantes, pelo menos 2 vezes, de eu chegar e falar para a pessoa, falar assim, nossa, Denise, você tá tão bonita hoje, nossa, eu gostei da tua blusa, e a pessoa olhar para mim e falar assim, deixa de ser cínica. Tipo, eu estava sendo sincera com os meus sentimentos e aquela pessoa ela não está acostumada a ser elogiada. Ela tem uma memória que você só elogia o outro quando você quer criticar de uma forma através de ser cínico. Às vezes a pessoa não tá, assim, eu sempre falo, né? O outro sempre vai te enxergar da forma que ele tá se sentindo. Nem Da sempre forma é assim. dos conhecimentos que ele tem, porque às vezes, por exemplo, eu trabalhei com uma moça que não chegava e dizia, eu de manhã sempre acordo serelepe, né? Bom dia para cá, bom dia para lá. E às vezes falava bom dia, chegava no trabalho, bom dia, gente. E ela olhava para minha cara e falava assim, bom dia por quê? Só se for para você que o dia tá bom. Falava, gente, mas como que logo essa hora da manhã a pessoa tá nesse humor? Mas a pessoa Mas acorda. até eu entender que ela não gostava do que fazia, ela não gostava de acordar cedo, ela não gostava de uma série de coisas que, como adultos, a vida de adulto, a gente não faz só o que a gente gosta. Tem muitas coisas, por exemplo, vamos lá, gente, quem é que gosta de estar lavando louça? Por exemplo, louça é um negócio interminável, não acaba nunca. Eu e minha filha gostamos. Quem que gosta de ficar pra lá e pra cá limpando casa também? Entendeu? Você tem muitas outras coisas que você poderia estar fazendo, mas se você pode pagar uma faxineira, uma empregada, alguém para estar fazendo por você, beleza, você paga. Se você não pode, mesmo não gostando, você vai lá e faz. Mesmo no mundo profissional falando, quantas coisas a gente não... Ah, isso aqui é meio chatinho de fazer, mas é necessário, a gente faz. Eu falo que, assim, é uma coisa muito importante a gente trazer aqui, e para todo mundo, isso vale para todo mundo. A gente aprendeu a julgar tudo, a rotular tudo. Gente, lavar louça não é chato, cozinhar não é chato, limpar não é chato. Limpar é só limpar. Então, se eu não gosto de lavar a louça, compro coisas descartáveis, eu posso? Compro descartável e jogo no lixo. Não posso, combino com alguém que goste de lavar a louça. Não posso também... Ok, eu não gosto de lavar a louça, mas você gosta da pia cheia de mosquitinho, cheia de barata, cheia de rato? Não. Então, eu gosto do resultado que a louça lavada traz. Então, eu vou lá e lavo. É uma viradinha de chave, né? Que a gente faz e que muda todo o contexto de uma série de coisas. Eu vou trazer aqui para vocês uma técnica, inclusive. Hoje é lua minguante, você sabe disso? Vai começar a lua minguante. E sempre que a gente quer tirar alguma coisa da vida da gente, a gente usa o poder, né, da lua minguante. Você vai pegar um papel e você vai escrever naquele papel ali aquilo que você quer tirar da sua vida a partir de agora. Já começando agora, porque 2025 já está batendo na porta. Escreve tudo aquilo no papel. Gente, isso aí parece algo nada a ver, tá? Eu já fui muito cética e eu já provei todas as coisas... várias coisas e sim dá resultado, porque isso é uma forma que o mundo trouxe, que o planeta tem da gente transmutar as energias. Então a gente faz isso no papel, anota tudo aquilo que você não quer para a tua vida. Eu não quero mais ter que lavar louça. Eu não quero ser mais chata igual eu sou. Eu não quero estressar mais. Enfim, qualquer coisa. Olha para dentro de você e tudo aquilo que você não gosta de você já escreve ali. Depois você vai lá. Coloca aí nessa listinha, eu não quero mais escassez, eu não quero mais pobreza, eu não quero mais dor, eu não quero mais dificuldade. Não quero mais atrasar conta. Rasga o verbo daquilo que você não quer. Porque quando você faz isso, você está transferindo todo aquele sentimento seu para aquele papel. E aí, quando você pega esse papel e você pode queimar ele depois e jogar as cinzas ao vento, onde você quiser, ou no lixo mesmo, né?
é uma forma de você limpar essa energia que está dentro de você. Tudo aquilo que você vai acumulando ali no coração, que deixa a sua vida, né? Bom dia para quem, né? Pois é, então joga isso lá, faz isso, que isso é muito positivo. Uma outra forma que também me ajudou muito é através da técnica de visualização. Você visualiza tudo o que você gosta, tudo o que você não gosta. Você visualiza a frase, por exemplo. Eu não gosto de lavar louça. Você fecha os olhos e visualiza essa frase indo para dentro de uma flor, a flor que você quiser. Eu gosto de visualizar uma rosa. Quando você vai transferindo essa energia e jogando tudo dentro dessa rosa imaginária, como a Denise disse, o nosso cérebro, ele não sabe o que é imaginário e o que é real. Para ele, isso está acontecendo. Quando você transfere isso para dentro daquela rosa, todos esses julgamentos vão por terra. Então, se você falar, eu sou gorda, eu sou feia, eu sou tal coisa, ou eu sou bonita demais, ou eu sou tal coisa de... Qualquer coisa, qualquer julgamento, seja positivo ou seja negativo, faz esse exercício de jogar tudo para dentro da rosa e de transmutar essa energia. Porque as coisas não são ruins e nem boas, nem feias, nem bonitas. As coisas simplesmente são. Às vezes me agrada e às vezes não. Mas elas não têm isso. Isso tá Gente, esse exercício que a Laura tá falando, principalmente para você potencializar aquilo que você quer, as forças positivas, isso é muito poderoso. Porque, assim, 2020... 2022, 2021, exatamente 2021, eu estava num treinamento e eu coloquei que o meu grande sonho era ser uma treinadora conhecida mundialmente. E ali a gente colocou esse papelzinho dentro de uma máscara dessas de Covid e a gente fez várias visualizações com essa máscara no olho, né? Entrando num relaxamento profundo e fazendo essa visualização. E hoje esse sonho se tornou realidade, porque hoje eu sou uma autora best-seller, conhecida em 52 países. O livro está saindo aí, acabou de sair do forno, a Laura é uma das coautoras também desse livro. E quando eu recebi o convite, foi algo assim que eu fiquei impressionada. Porque eu falei, gente, isso é muito incrível, isso é muito fantástico, isso é muito maravilhoso, sabe? Nós não precisamos, o que a gente precisa fazer, aprender, é a soltar as coisas para o universo. Eu demorei muito tempo, sabe, Laura? A física quântica fala muito sobre isso, solta, 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 e eu ficava pensando, mas como que solta? Você ficava pensando. E hoje eu entendo. É você ter uma vida de leveza, é você ter uma vida de qualidade. Porque cuidar da nossa criança interior é você se dar aquilo que essa criança gostaria de ter e não teve. Você pode fazer por você hoje como adulto. Por exemplo, quando eu fui me curando, eu fui realizando os meus sonhos de infância. Eu tinha o sonho de ser uma cantora famosa, eu fiz aulas de canto. Na minha adolescência, eu tinha sonho de ser uma modelo fotográfica. Eu fiz fotos numa agência de modelo. Então, vai realizando, vai resgatando esses sonhos e vai realizando eles. Eu tive muito problema de relacionamento, principalmente afetivo. Entrei em muita relação tóxica, abusiva. Mas eu entendi que nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre mim. Porque eu era uma pessoa esburacada. Sabe aquele queijinho que tem vários buracos ali? Né? Igual a gente vê nos filmezinhos, eu entendi que eu era aquela pessoa e que eu tinha muitas faltas. Só que toda falta te leva para a escassez, para dor, te leva para lugares onde você não quer ir. E hoje eu tenho uma vida tão abundante, tão próspera, tão feliz, e eu materializo tantas coisas porque eu aprendi. Solta o controle, a gente não controla nada. Nós precisamos viver uma vida de leveza, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, e nós podemos viver essa vida. Nós merecemos esta vida. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui para você. A gente já está se encaminhando aqui para o final e eu precisava colocar isso para vocês, porque é recurso interno, é a gente adquirir repertório, é a gente saber lidar conosco,
A gente se vê como... Eu uso muito o arquétipo do diamante, como alguém raro, precioso e valioso. E cuidar de nós mesmos. Porque quem não cuida de si mesmo, não cuida de mais nada e de ninguém. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, cuida de você. Porque quando eu tenho recursos para mim, em abundância, o que transborda para mim, eu consigo levar para as demais pessoas. Eu gosto de, só te cortando um pouquinho, eu gosto de fazer a pergunta para a pessoa seguinte: quem você mais ama na tua vida? Tem gente que vai falar, eu é minha mãe, é meu filho, é meu pai, eu faço tudo pela minha mãe, faço tudo pelo meu pai, faço tudo pelo meu filho. Eu falo assim, tá, ok. Se você não cuida da sua alimentação e você estiver doente, quem que vai sofrer? A pessoa que você mais ama. Se você fuma e você morrer com alguma das consequências, ou se você for para o hospital com alguma das consequências do cigarro, quem vai sofrer? As pessoas que você mais ama. Então, como que você diz que faz de tudo para as pessoas que você mais ama, se você não cuida de você, se você está se levando, muitas vezes, para um lugar de vítima, para um lugar de doença, para um lugar de sofrimento, para um lugar de estresse. Então, é muito importante isso que a Denise falou, é muito importante isso que nós estamos falando aqui. Utilize essas técnicas que nós ensinamos, tem muito mais, mas utiliza para você. Olha no espelho todos os dias e fala tudo aquilo que você gostaria de ouvir. Fala tudo aquilo que você gostaria de ser, porque isso é muito poderoso. Olha no espelho, no teu olho e faz isso. É só isso, é a mensagem de hoje, gente. Eu sei que... Laura, deixa as tuas redes sociais também, para quem estiver nos acompanhando, que quiser te seguir. Olha, o meu Instagram é laurarossoia.oficial. O meu sobrenome escreve H-O-C-O-Y-A. H-O-C-O-Y-A. Então, é laurarossoia.oficial. Facebook também é a mesma coisa, meu nome é Laura Rossoia. E todas as outras redes é a mesma coisa. Gente, eu quero deixar aqui para vocês como mensagem final. Ame a si mesmo, porque você só tem como dar amor para qualquer pessoa na face dessa terra se você amar a si mesmo. Encha e abasteça o teu potinho de amor todo santo dia, porque se o teu pote de amor estiver cheio, você transborda amor para todos os lados, para todas as pessoas, para tudo que você fizer nessa vida. Não E se eu julgue quero tanto. deixar aqui para você também a minha rede social. Você pode me encontrar no Instagram, que é DB Denise Barros. O meu site, que é www.denisebarros.com.br. Lembra de já deixar o seu joinha aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque nós queremos ter você aqui sempre. Eu falo nós porque eu sempre estou trazendo convidados. Às vezes eu trago conhecimentos para você, porque este canal, ele é feito para que você tenha o melhor da sua vida pessoal, profissional, familiar, de amizade, em todos os aspectos da sua vida. Esse livro que a Laura está mostrando agora é o livro que nós acabamos de lançar na Bienal. Se você quiser adquirir um exemplar, pode me chamar também, pode deixar seu comentário aqui embaixo, que vai ser uma grande satisfação poder conversar melhor com vocês. Se quiser fazer alguma pergunta também, pode deixar aqui embaixo, que tanto eu como a Laura vamos estar acompanhando e respondendo vocês. Gente, ficamos por aqui hoje. Até o próximo episódio do DBcast na semana que vem. Tchau, tchau.